Tem duas perguntas que eu preciso constantemente responder por onde eu passo, né, com pessoas que eu converso e que conhecem mais sobre o meu trabalho. Então, hoje eu vou contar para você alguns segredos aqui de tudo que eu faço e por que eu faço. Fala, agroprotagonistas! Sejam todos muito bem-vindos ao AgroPro, podcast do Agroprotagonista Exponencial. E desde já você que ainda não segue o nosso podcast aqui no Spotify, aperte o botão aqui e siga a gente para você ser o primeiro a receber os nossos conteúdos. E se você está no YouTube, se inscreva no canal para ativar aí a sua recepção e você ser o primeiro a ficar sabendo dos nossos conteúdos. E aí, eu comentei aqui no início desse episódio sobre duas perguntas que comumente eu preciso responder por onde eu passo. A primeira pergunta é: como você consegue fazer tanta coisa, Léo? A conta não fecha. E aí, essa primeira pergunta, ela é bastante... ela traz um certo ponto, assim, por que você consegue, não consigo, tal, um negócio assim, sabe? E tem pessoas que vão além da pergunta assim, me ensina a fazer tanta coisa assim. E aí tem um segredinho muito importante que é o porquê que eu faço. E na sequência, o porquê que eu faço, como eu faço. E na sequência, o que isso gera de benefício. Então, essas três perguntas, eu sempre que eu tenho oportunidade com as outras pessoas, eu faço essa reflexão, né? Primeiro, o propósito, né? O porquê que eu faço o que eu faço. Na sequência, como eu faço. Esse como aqui, ele tem um peso muito grande no resultado, porque se eu consigo fazer bastante coisa ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo não, mas assim, eu consigo fazer diversas atividades, tem um como eu faço isso aí. E aí vem algumas palavrinhas que você que está aí do outro lado pode inseri-las de uma forma bem intensa, né? E constante aí no seu dia a dia, que é a disciplina, né? Então, você ter consistência, você precisa ter disciplina. Então, eu preciso ter uma agenda, eu preciso ter um plano, eu preciso ter um como eu faço tudo isso daí, né? E aí, como se manter constante? É com a visão clara e precisa, com o propósito claro, entendeu? Então, assim, parece simples, mas na hora da gente fazer, executar, a gente vai enfrentando aí desafios. E aí vem o autoconhecimento nos ajudando a ter clareza sobre sabotadores do tempo, por exemplo. Hoje em dia, com tanto de profissional que eu converso, que eu tenho interação, a grande maioria esmagadora reclama sobre tempo. E muitas das vezes está relacionado ao seu uso do tempo. Como você se posiciona no tempo, que eu chamo de domínio no tempo, porque o tempo ele passa, o tempo ele acontece, o tempo é uma constante, o tempo é igual para todos. Por que tem pessoas que têm maior performance no tempo? Por que tem pessoas que conseguem aproveitar melhor o tempo? E isso é uma jornada, é autodescoberta. Então, eu não fui sempre, né, assim, essa pessoa que consegue iniciar e fechar projetos, execução bem feita. Não foi assim sempre, não. Eu tive que aprender. Então, percepção, experimentei muita coisa. Cada fase que eu vivo tem uma ferramenta para me ajudar. Né? Teve uma época que eu estava com um problemaço aí de foco, e aí eu comecei a utilizar
frequências, porque foi no momento que eu fiz o meu treinamento de programação neurolinguística. Então, eu conheci frequências sonoras que me auxiliavam a chegar a atingir estados mentais que me auxiliavam a ter foco. E aí eu fui galgando degraus ali dentro daquele contexto. Hoje eu já consigo ficar sem frequências mentais, né? Essas frequências sonoras para me auxiliar a chegar num estado mental legal de foco. Mas isso tudo são processos. E só vivencia isso quem tem intencionalidade, quem verdadeiramente quer atravessar barreiras, quer vencer desafios, seus próprios limites. E aí, eu consigo fazer essas coisas, eu consigo fazer tudo isso daí. E aí, a segunda pergunta, né? Léo, por que escrever um livro? Aí eu sempre faço uma brincadeira, ó, eu não escrevi um livro, né? Porque escrever um livro, não. São 5 livros. Então, sem querer ser arrogante, mas assim, cada livro tem uma história. Cada livro tem um porquê. Então, a intencionalidade, que eu tanto falo aqui no AgroPro, ela precisa ser uma chama que nos dá direcionamento, que nos auxilia a ter foco. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui as histórias desses livros meus, né? Que além de vocês saber desses livros, vocês vão entender os conceitos, tudo que eu falo aqui de ferramenta, de estratégia, aplicado na prática, tá? Então, o primeiro livro que eu publiquei foi em 2015, o livro Doenças da Soja. Esse momento aqui, eu estava no mestrado e eu estava precisando me posicionar e eu sempre fui muito ideoso, né? Assim, idealista, né? Entender necessidades para daí a gente criar algo. E eu tenho uma característica, né? Essa é uma característica minha, isso o autoconhecimento me trouxe, que é de juntar pessoas dentro de um propósito. Essa é uma característica minha, uma fortaleza minha. E aí juntei com 2 grandes amigos aqui, o Hernani Lemes e o Rafael Assis, para a gente conduzir esse livro. Eu tinha as ideias iniciais lá e tal, mas eu gosto muito de trabalhar em equipe, cada um com as suas fortalezas, cada um com os seus potenciais, né, as suas potencialidades, e aí a gente conduziu. Então, esse livro, Doenças da Soja, Melhoramento Genético e Técnicas de Manejo, esse livro se esgotou rapidamente, né, e a gente trouxe alguns diferenciais. E aí, tá vendo? A gente criou um produto, mas tem os seus diferenciais. Nós trouxemos, né, a gente conseguiu contato com pesquisadores chineses, e aí a gente conversou, fez todas as negociações ali, e eles participaram desse livro, trazendo um histórico sobre as patologias da soja na China. A mesma coisa, né, na época, os Estados Unidos ainda era o primeiro produtor, né, de soja, então a gente convidou um grupo de americanos para escreverem um capítulo também dentro desse contexto, e também convidei uma pessoa assim que eu estimo muito dentro da fitopatologia, que é o Marcelo Carmona, da Argentina, e o grupo dele também participou desse livro. E trouxemos pesquisadores brasileiros, cada um nas suas especialidades, e fizemos um livro muito robusto, e fizemos esse lançamento com a grande honra, né? Na época, o Edson Borges estava na Fundação Chapadão e a gente participou, fez o lançamento lá no evento de aniversário da Fundação Chapadão. Foi assim, muito bacana, né? Pudemos contar essa história aqui lá para o pessoal, foi bem interessante. E jovens profissionais. Então,
Fica aí um primeiro ensinamento. Para você escrever um livro, você não precisa ter 60, 70 anos. Basta você ter um porquê e um como para chegar no quê. Entendeu? Então, assim, é um momento aqui para você refletir sobre isso, né? A nossa história, ela pode sim inspirar outras histórias. A gente fala bastante sobre inspiração, né? Tanto é que a gente lançou aí o programa executivo da liderança propulsora com a alma inspiradora, né? E você que é líder, você que é um aspirante de líder e quer fazer essa transformação na sua vida, na sua liderança, vamos junto. Vamos junto. Clique no link, eu vou deixar na descrição aqui o link para você entrar para esse programa que é um programa de resultados e de inspiração. Então, é uma jornada muito transformadora da liderança. E dando sequência, eu fiz a disciplina, né, durante o mestrado, a disciplina de fitonematologia com a saudosa Maria Amélia, lá na Universidade Federal de Uberlândia. E eu via, né, durante a disciplina, a gente, para fazer diagnose, temos as chaves, né, de identificação, e ela entregava um xerox para cada um, né, e era um bolo de xerox, assim. Aí eu, caramba, cara, fica essa peleja todo ano. E assim, aí eu fiquei imaginando as pessoas nas empresas, né? Ah, tem que ter xerox, uns livros em inglês. Aí eu falei, cara, vamos trazer acessibilidade ao conhecimento. Vamos juntar as pessoas, referência de cada uma dos gêneros para trazermos aí um material único para o mercado. Então, foi aí que convidamos também para entrar nesse projeto um grande amigo, Cláudio Marcelo, lá do Instituto Biológico, e a gente fez o primeiro livro de diagnóstico de fitonematóides, né? Um livro muito robusto que a gente trouxe a parte relacionada às chaves de identificação, parte molecular, eletroforese, espectrofotrômetro de massa, uma série de ferramentas e técnicas para diagnóstico de fitonematóides. E aí também trouxemos pesquisadores para esse projeto. Vocês podem ver aqui na própria capa, ó, tem uma série de parceiros, né, de autores parceiros desse livro, um livro totalmente ilustrado. E aí, sabe o que é legal? É depois que passa todo o processo, porque assim, eu vou te falar, vou ser bem sincero, não é fácil. Não é fácil, tem que ter muita organização, muita disciplina e também manter as pessoas motivadas, né? Fazer um livro em colaboração não é uma tarefa simples, né? Tem que ter aí essa habilidade, né? E foco mesmo, tá? E aí, eu estava contando, né? É muito legal você chegar nos lugares e seu livro estar lá, estar sendo usado. Então, quando eu vou visitar laboratórios de diagnóstico, fazer visitas, né? Eu vejo esse livro, Diagnóstico de Fitonematóides, nas mesas, nas bibliotecas, sabe? É muito legal. Esse livro, Doenças da Soja, Melhoramento Genético e Técnicas de Manejo, né? Uma vez eu fui trabalhar na Bayer, em Uberlândia, lá no site de pesquisa, né? Lá na manufatura, e aí lá tem uma biblioteca. E quando pensa que não, fui lá para a biblioteca, adoro livro. Certo dia eu fui lá na biblioteca e achei o livro lá, sabe? Fiquei muito feliz, muito honrado. E teve uma vez fiz visitar uma consultoria, né, uma instituição de pesquisa, né, no sul do Mato Grosso do Sul, e entrei para fazer reunião com o pesquisador lá.
E a colega de trabalho dele, né, outra pesquisadora da área de fitopatologia, eu vi em cima da mesa dela o livro Doenças da Soja, Melhoramento Genético e Técnicas de Manejo. Conversamos, ela me contou que o livro é livro de cabeceira para ela, que ela usou o doutorado inteiro e usa até então, sabe? É muito legal. E aí o terceiro livro, né, o professor Luiz Borém, lá de Viçosa, um grande amigo, grande parceiro, grande inspiração, eu tive a ideia de fazer um livro um pouco diferente dos tradicionais, né? Eu quis integrar a parte técnica, né? Alguns aspectos já corporativos, de pensamento estratégico, né? Eu escrevi com um parceiro um capítulo sobre pensamento estratégico dentro da sustentabilidade da cadeia produtiva da soja. E nesse livro aqui, da Soja, Estratégia de Sustentabilidade Produtiva, a gente reuniu grandes nomes da sojicultura brasileira para a gente trazer temas que eram muito emergentes na época, que hoje a gente vive esses desafios. Então, mudanças climáticas, parte de todo o manejo, todas as doenças, pragas, nutrição, compêndio de nutrição de soja, a parte de manejo também, comercialização. Então, assim, a ideia, o porquê desse livro era ampliar, né, a visão dos profissionais em relação a toda a cadeia produtiva da soja. Então, foi o primeiro momento ali que eu trouxe toda a cadeia produtiva da soja, né, e a gente ir fazendo a interligação dos assuntos do campo com os assuntos relacionados ali à cadeia produtiva da soja. Então, esse foi um livro muito legal, ainda está disponível, né? O de diagnóstico de fitonematoses também está disponível. E aí, depois eu fui para o mercado de trabalho novamente, e aí eu comecei um processo de autodescoberta, né? Passei em algumas áreas, conhecendo, entendendo onde que eu ia me encaixar, né? E aí, durante esse momento, né, eu tive uma segunda crise de depressão profunda, em que eu intensifiquei essa autodescoberta, né, além dos tratamentos tradicionais. E aí surge aí um novo propósito, porque assim, esses momentos que eu vivi durante a depressão, os dois eventos de depressão profunda foram bem difíceis, né? E eu busquei muito me conhecer, aprofundar, né? Até que então eu comecei a organizar ali alguns materiais e tal. Eu tinha vontade, né? O desejo, a vontade verdadeira de auxiliar outras pessoas que estavam sujeitas a passarem aquilo ali, atravessar aquela dificuldade, que é um desafio de autoliderança, né? E nós, no processo de maturidade, a gente enfrenta cada um, né, no seu nível, na sua necessidade, mas a gente busca se conhecer a todo momento. Então, foi que eu escrevi o livro Curta Sua Jornada, que é um livro super prático, cheio de ferramentas, vocês podem ver aqui, um método para a autoliderança, né? Então, é um livro que eu já recebi grandes feedbacks, né, de pessoas que fizeram grandes movimentos aí de autodescoberta, conseguiram elevar sua performance, né?
através do autoconhecimento, como eu sempre comento nos meus treinamentos de vendas, né? Que o autoconhecimento é um grande aliado da alta performance. Então, assim, nesse livro, Curta Sua Jornada, que também está disponível na Amazon, diversos sites, é um livro que eu, aqui na quarta capa, olha como que eu começo esse livro. Por que você vive? Como você tem vivido? Tá vendo? Por que, como, né? E aí traz a transformação. Então, assim, você que busca, né, uma jornada de autodescoberta, esse livro aqui pode te auxiliar bastante. E aí, esse ano, né, passou aí um tempo de um livro para o outro, eu treinando, né, times comerciais, times técnicos, e na sequência eu fui promovido aí para minha primeira posição de liderança. E aí, o que aconteceu? Eu precisei fazer uma virada, né? E a minha virada de chave, ela aconteceu da seguinte forma. Eu vinha sendo um profissional de alta performance, né? Referência e um grande influenciador ali no mercado onde eu vinha atuando. E muito resultado. E isso aí abriu portas para eu assumir uma posição de liderança. E aí, quando eu assumi, assim, a virada de chave, né, não é para todo mundo que vira de uma vez. E assim, mudei de posição, tava ali aquela coisa, né? E querendo gerar resultado, aí opa, não é isso. E aí, conversando com o meu gestor, né, o meu líder, o diretor, na época, aí eu tive a virada de chave e o entendimento de que eu precisava usar as minhas histórias, usar as minhas experiências, usar o meu método para alavancar os resultados da equipe, né, das equipes ali que eu liderava. E aí eu comecei, como eu sou uma pessoa bastante metódica, eu comecei a experimentar algumas coisas, metodologias, formas de abordagens, coisas todas assim. Comecei a criar o meu método, né? Com base nas minhas experiências, no que eu vinha aprendendo com a equipe, teste, experimentação. Então, assim, nada nasce pronto, né? E está em constante melhoria, em constante transformação. E aí, ao longo, eu fui organizando, modelando, criando as ferramentas. E aí, quando pensa que não, eu já estava com um arsenal de ferramentas. Eu falei, opa, agora chegou o momento de levar isso para mais pessoas. Olha o porquê. Levar isso para mais pessoas. Porque se gerou resultado comigo, gerou resultado com a minha equipe, pode gerar resultado para muito mais pessoas que estão enfrentando dificuldades no mercado de trabalho do agro, na área de vendas. Então, esse anseio de vender valor, né, e que é algo que está muito atrelado à minha forma de atuar, né, e hoje é uma grande busca do mercado, eu reuni tudo isso daí no livro que eu lancei esse ano, Propulsão de Vendas. E está disponível também na Amazon, diversos sites aí. E eu trouxe aqui, inseri, né, no livro todas essas ferramentas que eu desenvolvi ao longo, né, dessa jornada até aqui, né, como líder, como treinador de equipes técnico-comerciais. Então, assim, nesse livro Propulsão de Vendas, eu divido em 3 grandes pilares. Propulsão da performance e diferenciação. Então, o que está por trás da performance? Como programar a alta performance?
e como criar diferencial a partir de você que trabalha com vendas, seja representante comercial, RTV, desenvolvimento de mercado, geração de demanda, AT, enfim, você que tem relacionamento com o cliente. Esse aqui é um livro que vai transformar a sua abordagem de vendas. E aí, na sequência, o segundo pilar, vendendo valor, propulsão vendendo valor. Como que você vende valor? E aí, para coroar no terceiro pilar, a experiência do cliente. Então, desenvolvi o Flywheel Propulsão de Vendas, em que eu integrei duas ferramentas que eu gosto pra caramba, o Flywheel, o Jim Collins, e o Ikigai, da sabedoria oriental, né? E aí eu uso essas duas ferramentas dentro do nosso contexto. Então, sofreram adaptações para essa união acontecer e virar um Flywheel Propulsão de Vendas, que assim, as pessoas que já conheceram e aplicaram tiveram grandes resultados, um impacto nos resultados, nas vendas, na satisfação do cliente. Então, no LTV, na recorrência, altamente impactantes. Por quê? O Flywheel, eles são movimentos, e quando a gente tem um método muito bem estruturado, a gente consegue criar ciclos virtuosos de crescimento. Então, esses movimentos, que eu não vou trazer aqui hoje, né, você pode ver, comprar o seu livro, adquirir o seu livro e conhecer melhor, mas vamos ter também aí episódios falando sobre o Flywheel. Mas assim, como você cria ciclos aí, safra, para você crescer dentro do seu cliente. Mais que prospectar novos clientes, é prospectar dentro dos seus clientes, aumentando o que a gente chama de share of wallet. Então, essas são as histórias desses 5 livros, e já temos mais projetos pela frente que estão em desenvolvimento, porque a minha grande missão é levar para as pessoas conhecimento prático aplicado, mas que gere 2 pontos: prosperidade e paz. Por quê? Quando a gente se torna agentes de prosperidade, como eu já compartilhei no episódio aí da semana passada, a gente vai multiplicando esses talentos, nós vamos multiplicando e a gente vai criando uma atmosfera mais próspera ali onde a gente vive. E se a gente faz isso em várias partes do mundo, a gente vai criando um mundo mais próspero. E junto com isso, a gente trazer paz. Porque o que eu trago de metodologia não é só quantitativo, mas que traga essa paz, harmonia entre as relações entre as pessoas. Então, se a gente cultivar, né, e criar essa atmosfera de prosperidade e paz aí, dentro e fora do agronegócio, nós vamos ser protagonistas de um mundo melhor. E é isso que eu desejo a você que acompanhou esse episódio até o final aqui, e te convido para estar com a gente aqui, né? Se você é líder, quiser colocar isso aí em prática verdadeiramente, com método desenvolvido, eu e o Renato Serafim estamos te convidando hoje para clicar no link da descrição e vir para o nosso programa, o Executivo e o Peregrino, Liderança Propulsora com Alma Inspiradora. Um programa único e transformador para a sua carreira, para os seus negócios, para a sua vida. Um abraço e até a próxima.